turma, eu me chamo Maria Rayane, faço parte da Universidade Federal do Maranhão, campus São Bernardo, e hoje vim apresentar um trabalho da disciplina de Química Geral e Inorgânica da professora Vilma Braga de Oliveiras. Vamos falar sobre a classificação periódica dos elementos e ligações químicas. Ao longo do tempo, percebeu-se que certos elementos químicos têm propriedades semelhantes. O grande aumento do volume de elementos químicos conhecido no século XIX obrigou os cientistas a imaginar gráficos, tabelas ou classificação em que todos os elementos ficassem reunidos em grupos e propriedades semelhantes. Em 1817, o cientista alemão Johann agrupou alguns elementos em triados que eram grupo de 3 elementos com propriedades semelhantes, como podemos ver na imagem. Em 1862, o cientista francês Alexandre imaginou o agrupamento dos elementos químicos sobre um parafuso, na ordem de sua massa atômica. Desse modo, ao passar por uma certa vertical, denominada parafuso telúrico de Shankleton. Em 1864, o cientista inglês John Newland colocou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica e verificou que a propriedade se repetiu a cada 8 elementos, excluindo o hidrogênio. Como os nota na escala musical, essa regra passou a ser conhecida como Lei das Oitavas de Newland. Em 1869, trabalhando de forma independente, 2 cientistas, Julius Meyer e Dmitry Mendeleev, propuseram tabelas semelhantes para a classificação dos elementos químicos. O trabalho de Mendeleev foi o mais meticuloso. Ele notava as propriedades dos elementos químicos em cartões. Esses cartões colavam na parede de seu laboratório, mudava de posição até obter uma sequência de elementos em que se destacavam das semelhanças das propriedades. Foi nesse quebra-cabeça que Mendeleev chegou à primeira tabela periódica. Havia uma periodicidade das propriedades quando os elementos químicos eram colocados em ordem crescente de sua massa atômica. A justificativa de Mendeleev foi que no futuro seria descoberta novos elementos que preenchiam esses lugares vazios. A classificação periódica moderna do período moderno é mais completa que a tabela de Mendeleev, pois inclui elementos químicos não conhecidos naquela época. É o caso da família dos gases nobres ou raros: hélio, hênio, orgânio, criptônio, xenônio e radônio, que hoje formam uma coluna especial na classificação moderna. Ordem crescente de número atômico, lei de periodicidade, como podemos ver aqui na tela. As 7 linhas horizontais que aparecem na tabela anterior predominam os períodos. Coluna de grupo de família para fazer a tabela. O hidrogênio H1, embora apareça na coluna 1A, não é um metal alcalino. O hidrogênio é tão diferente de todos os demais elementos químicos que em algumas classificações prefere colocá-lo fora da tabela periódica. O alumínio é chamado frequentemente de metal terroso, pois é um constituinte encontra na tora de um barro comum. As colunas A são mais importantes da tabela. Seus elementos são denominados elementos típicos ou características representadas da classificação periódica.
Os elementos da coluna 3B, 4B, 5B e 6B, voltando. Os metais são sólidos a temperatura ambiente de 25 graus, exceto o mercúrio. Em geral, todos com brilho característico denominado brilho metálico, tenso de pontas de fusão e de ebulição, altos e bons condutores de calor e de eletricidade, maleáveis e que formam íons positivos. Os não metais têm geralmente propriedades opostas à dos metais. Os semimetais têm propriedades intermediárias entre os metais e os não metais. Os gases nobres ou gases rasos têm comportamento químico específico. As propriedades e períodos. A periódica dos elementos químicos é um fato que se repete, são também comuns em nosso dia a dia. Alguns são fáceis de traduzir em gráfico, como a variação da temperatura ambiente durante um ano. O mesmo acontece na química, quando o gráfico de números de elétrons na última camada eletrônica e fusão do número atômico dos elementos. O raio atômico dos elementos é uma propriedade periódica, pois seus valores variam periodicamente com o aumento dos números atômicos. Essas setas indicam o sentido de crescimento dos raios químicos. Volume atômico, que chama-se volume atômico de um elemento, o volume ocupado por um mol do elemento no estado sólido. As setas indicam o aumento do volume atômico. Isso chama a densidade absoluta ou massa específica de um elemento, o coeficiente entre uma massa e seu volume. A temperatura na qual os elementos entram em fusão e ebulição são também funções periódicas de seus números atômicos. Nessa tabela podemos ver que as setas indicam o aumento do ponto de fusão. Aqui no exemplo são gases hidrogênio, oxigênio, flúor, cloro e gases nobres. Dos elementos comuns, só o bromo e o mercúrio são líquidos em condições ambientes. Agora vamos falar das ligações químicas. Nas condições de temperatura e de pressão ambientes, alguns materiais são sólidos, outros líquidos, gasosos, alguns são duros e outros moles. Alguns que conduzem a corrente elétrica, alguns que se quebram facilmente e outros não. Isso se deve em grande parte às ligações existentes entre átomos e a uma ação especial que vai decorrente estrutura geométrica do material. Em exceção do hélio, constamos que os átomos do gás nobre têm sempre 8 elétrons na última camada eletrônica. Toda carga elétrica oposta, os cátions e os ânions se atraem e se mantêm unidos pela chamada ligação iônica. Assim, originou-se a substância cloreto de sódio, que é o sal comum usado em cozinha. Nota-se que uma formação de composto iônico é fundamental e a carga elétrica total do cátion neutraliza a carga elétrica total do ânion. Somente dessa maneira, o aglomerado iônico ficará neutro. A ligação iônica é, em geral, bastante forte e mantém os íons firmes e presos
no reticulado. Por isso, os compostos iônicos são sólidos e, em geral, têm ponto de fusão e ponto de ebulição elevados. É importante também salientar que os compostos iônicos podem conduzir corrente elétrica, pois são formados por íons positivos e negativos. Considerando a união dos dois elementos para formar a molécula da substância simples hidrogênica, esses dois elétrons já completam a camada K, que é a única de que o hidrogênio dispõe. Desse modo, o hidrogênio adquire a configuração dos gases nobre hélio. Na ligação covalente entre átomos iguais, podemos falar também em raios covalentes com a metade do comprimento da ligação, isso é, metade da distância que separa os dois núcleos. Vamos falar da estrutura dos metais. Cada reticulado metálico é, na verdade, formado por milhões e milhões de átomos, apesar de envolver muitos átomos, formando uma extensa estrutura molecular. Esses conjuntos não passam de um cristal microscópico. Uma das principais características dos metais é a condição fácil da eletricidade. A consideração em que o decorrente elétrico é o fluxo do elétron elevou a imaginar a chamada teoria das nuvens eletrônicas ou teoria do mar elétrico. E essas são as propriedades dos metais que eu vou falar aqui. Brilho metálico, condutividade térmica e elétrica elevada, resistência à atração, maleabilidade e ductilidade. Essas são as propriedades dos metais. E esse é o meu trabalho de química. Espero que vocês gostem e muito obrigado.